Olá, seja bem-vindo. Aqui é Marcelino Araújo, esta é a leitura bíblica diária. Hoje é 5/11/2016, são 16 horas e 20 minutos. Vou ler no primeiro livro das Crônicas, capítulos 23, 24 e 25. Seja muito bem-vindo. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Reinou e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. E os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Isá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jocameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo em algum de seus aparelhos, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos e para os coscorrões ázimos e para os acertãs e para o tostado e para o peso, todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem, celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, às luas novas, e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor.
quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muitos mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por setores, por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoriaribe, e a segunda a Gedaías, e a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, e a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Rupa, 14ª a Jezebeabe, e a 15ª a Bilga, e a 16ª a Imer, e a 17ª a Zei, a 18ª a Rapizes, e a 19ª a Petaías, e a 20ª a Jezquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Israritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, os filhos de Merari, Malimusi, dos filhos de Jazias, Beno, os filhos de Merari, de Jazias, Beno e Soão, Isacu e Ibri, de Mali, Eleazar, e estes são 7, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramiel, e os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Remã, e de Geduntum, para profetizarem com harpas, com símbolos, com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Geduntum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Hassabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Geduntum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Esbecaça, Malote, Roti e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera
a Aimã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Aimã estavam sobre as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sortes acerca da guarda, igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele, seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur e seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Hassabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Orti, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Guidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Agradeço a sua presença, obrigado por acompanhar, Deus abençoe, volte sempre. Comente, curta, compartilhe este vídeo. As redes sociais, na descrição do vídeo está os links do meu Facebook. Tchau, até a próxima leitura bíblica diária. Tchau.